Olá, seja bem-vindo a mais um programa Sala de Opinião. No Sala de Opinião de hoje a gente vai falar com o professor Leonardo Ferro, que é funcionário do IDARON e é docente também aqui do curso de Agronomia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso cantinho aqui. Muito obrigado pelo espaço aqui. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre pragas, sobre solo, sobre a nossa agricultura, né, que vem crescendo a cada dia mais e mais. E levar um pouquinho do conhecimento sobre as ciências agrárias aí para os nossos espectadores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do engenheiro agrônomo, né? Muitas pessoas acham que o engenheiro agrônomo está sempre voltado para o plantio e aqui a gente tem uma pessoa que é mestre em defesa sanitária vegetal. Professor, o que é a defesa sanitária vegetal? E como você chegou lá? Também tem essa, né? Então eu estou na IDARON há 13 anos, né? Entrei no ano de 2011, no concurso de 2008, né? E aí eu já era técnico em agropecuária e quis ir entrando nessa área porque eu achei muito interessante. Poucas pessoas, há poucos profissionais da área de defesa agropecuária no nosso país, especializados, né? Depois que eu entrei no IDARON, eu fui conhecendo o serviço, entendendo o trabalho e me apaixonei pela área de defesa agropecuária, né? Terminei minha graduação. Durante a minha graduação, nós fizemos alguns trabalhos na universidade com entomologia e nós identificamos uma praga que tinha recém adentrado ao estado de Rondônia, a Helicover parmígera, e identificamos ela junto com os trabalhos da agência IDARON. Então foi muito impactante participar desse momento científico do nosso país, né? E aí eu falei, poxa, eu vou continuar galgando meus estudos na área de defesa agropecuária, porque tem poucos profissionais, como eu falei anteriormente. E aí, lá na Universidade Federal de Viçosa, tem um mestrado específico para a área de defesa sanitária vegetal, onde nós temos aula com excelentes professores da Embrapa, do Ministério da Agricultura, além dos professores da Universidade Federal de Viçosa, e agregou muito ao nosso trabalho, né? O nosso trabalho nós avaliamos aqui no estado de Rondônia a situação das barreiras fitossanitárias que tem no nosso estado hoje, né? E esse trabalho trouxe algumas informações relevantes que nos ajudaram até a fechar alguns postos fixos no estado. Mas não é que nós estamos baixando a guarda, não, é porque eram postos que eram pouco eficientes. Então a gente fechou esses postos com esses dados e fortaleceu outros postos. Pontos estratégicos. Isso. O senhor falou dois termos aqui que muitas pessoas em casa não sabem o que é. Então vamos pelo primeiro, né? Entomologia, professor. Dentro da engenharia agronômica, o que é o entomologista, né? E qual é o papel dele dentro dessa parte que o senhor está apresentando da defesa sanitária? Bom, o entomologista, ele é aquele profissional que ele é formado ou em agronomia ou em biologia. Então, como a gente está falando da área de ciências agrárias aqui, um agrônomo, e ele vai estudar com mais ênfase as pragas, com mais ênfase não, ele vai estudar as pragas que atacam as culturas do nosso país, né? Então, o trabalho dele é identificar aquela praga, fazer a taxonomia daquele inseto, certo? E aí fazer pesquisas que indique produtos fitossanitários para o combate daquela praga. Entendi. Então, tecnicamente, ele vai cuidar dos insetos que acabam agindo como uma praga para aquela determinada plantação. Isso. Tá. Outro termo que o senhor colocou é a palavra defesa sanitária vegetal. Muitas pessoas ficam pensando, defesa sanitária, o resguardo sanitário. Tem pra gente um conceito mais específico dessa parte? Defesa sanitária vegetal, especificamente da área vegetal, ela é o arcabouço de legislações e de ações que o Estado faz para combater a entrada ou a mitigação dessa praga caso ela adentre no nosso estado, né? Então hoje a agência IDARON trabalha com várias leis e várias normas para evitar a entrada de algumas pragas no nosso estado. Entendi. Desde o monitoramento do trânsito agropecuário, por exemplo, no trânsito agora principalmente de frutos de cacau e de cupuaçu que possa adentrar os nossos estados, até a comercialização de mudas de café dentro aqui mesmo do nosso estado. Entendi. Do mesmo jeito que vocês trabalham no sentido da entrada, vocês também controlam a saída de determinadas espécies, mudas, sementes também? Ou já não tem tanto... Não tem tanta preocupação, porque assim, o nosso principal foco na defesa agropecuária é o com que entra o nosso estado.
Então a gente tem vamos dizer assim, uma fortaleza ali, ali em Vilhena, com os nossos colegas que atuam naquela região, certo? Então todas as cargas de produtos agropecuários e de defensivos agrícolas, os caminhoneiros são obrigados a parar no posto, se apresentar à agência Idaron, esse veículo ele é fiscalizado, é cadastrado dentro do nosso sistema eletrônico chamado Siga Trânsito, e os defensivos agrícolas são cadastrados dentro do nosso sistema chamado CIAFRO. Entendi. Tá, vou pegar um pouquinho, assim, é um termo muito novo, muitas pessoas não conhecem, então vou esmiuçar um pouquinho sobre essa parte de defesa sanitária. Então você falou que lá em Vilhena tem uma fortaleza lá, uma galera que atua nessa parte da fiscalização dos caminhões, da carga que está entrando no Rondônia. Eles fiscalizam... Desculpa, só um pouquinho. E também Tucandeira, que é fronteira com o estado do Acre. Sim. Nesse momento, o que os fiscais olham? Ele vai ver nota fiscal ou ele realmente chega lá, ver se o fruto está bom, se não está? Como é que funciona esse processo? Vamos dar um exemplo de uma carga de citros, né? Que vem muitas cargas de citros aqui para o nosso estado, né? De Minas Gerais, São Paulo e outros, Bahia, né? Então, quando essa carga ela chega no posto fiscal, ela é fiscalizada a documentação dela, que ela tem que estar munida da nota fiscal de origem, e da PTV, que é a Permissão de Trânsito Vegetal, que é emitido pelo órgão de origem dessa carga. E essa PTV garante que essa carga ela está livre de doenças, por exemplo, o cancro cítrico, que é uma doença que atinge os citros. Mas já aconteceu da carga estar toda documentada e os nossos fiscais eles vão lá, identificam e há a identificação da praga, certo? E essa carga ela é rechaçada. Certo? O que é o rechaço? A carga não adentra o estado. Então, do Mato Grosso para lá, problema no Mato Grosso. Volta. Vamos dizer assim, você está falando dessa questão da parte vegetal, falou dessa guia de transporte aí, né? Tem um documento específico, e a gente tem a passagem muito do Mato Grosso para Rondônia da soja. A soja passa por mesmo conceito? Não, porque o grão de soja, ele não está dentro da regulamentação não existe pragas regulamentadas para ela. Então, isso acontece com as plantas que existem pragas regulamentadas. Certo? Então, os grãos de soja que saem de Rondônia para o Mato Grosso, ou do Mato Grosso vem até Rondônia para ser escoada a produção, eles não são livres de qualquer documentação. Eles têm que estar com a nota fiscal, somente. Bom, você falou do cancro, que é típico de frutas cítricas. E tem outros, vamos dizer assim, outros vegetais que possam apresentar esse tipo de praga que adentram-se facilmente aqui no nosso estado? Bom, principalmente nós estamos num momento de emergência fitossanitária ainda, né, com relação à moniliose do cacaueiro, que é um fruto, que é uma doença, um fungo, né, no caso, que ataca frutos de cacau e de cupuaçu. E graças a Deus nós estamos infelizmente, né, estamos rodeados de alguns estados que tem essa doença, que é o caso do Mato Grosso, que é o caso do Amazonas e do Acre, né? E até o momento nós não identificamos essa doença ainda na nossa região, no nosso estado. Isso é muito bom devido ao empenho dos nossos colegas técnicos que vão a campo, fazem muito trabalho de educação sanitária, de levar essa informação, de mostrar a importância dessa praga, né? No quesito a monitoramento da moniliose de nível Brasil, a agência Idaron ela é referência, né? O nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, ele tem estruturado a nossa agência Idaron. Nós temos o privilégio de ter um presidente que é da casa, né? Então conhece os gargalos dos profissionais. Então, nós temos tido muitos avanços, né? Então, por exemplo, hoje mesmo a gente estava numa reunião com vários estados e o pessoal sempre elogiando o trabalho da agência Idaron com relação ao combate à entrada da moniliose aqui no nosso estado. Bacana. Bom, nós vamos para um breve comercial daqui porque a gente continua entrevistando o Dr. Leonardo Ferro. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas.
Mas hoje a gente está aqui para visitar o segundo prédio do grupo de vocês, no caso, né? Hoje nós estamos visitando o 6º prédio e ele é um caso bem distinto dos outros, porque é um prédio em que a obra foi concluída. O prédio ele foi abandonado depois, né, de já estar em funcionamento. Então aqui a gente se depara não com problemas estruturais, mas sim com problemas do tempo, em que os acabamentos do prédio, os detalhes mais finos da obra, né, vêm se desgastando em decorrência dessa passagem de tempo, da presença de anteriormente moradores de rua. Viemos fazer uma visita técnica aqui no Hotel Vila Rica, um dos mais conhecidos de Porto Velho, há anos atrás. Viemos com o professor e com os estudantes de Engenharia Civil e Agronomia. Analisamos o prédio e vimos que está em uma boa estrutura e não foi encontrado patologia. Foi uma experiência incrível que vai agregar muito para o nosso conhecimento acadêmico. O prédio está abandonado atualmente, mas a gente pode estar fazendo projetos junto com a engenharia da finca para estar reaproveitando esse espaço, estar fazendo algum uso dele para a sociedade, algo mais interessante a se fazer com ele. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Mais uma grande noite aqui no Anfiteatro do Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Fizemos nossa primeira cerimônia do capacete com os alunos do curso de arquitetura. Uma noite de muita alegria, felicidade, envolvendo os nossos acadêmicos, os familiares, os nossos colaboradores e os nossos alunos reafirmando o seu compromisso com a sua formação. Então que vem aí uma formação pensando muito no bem-estar, na sustentabilidade, nos grandes projetos, e que eles sejam muito felizes nessa escolha. Hoje é uma noite muito importante para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Uma noite que a gente celebra a cerimônia do capacete, um marco para os futuros arquitetos, para os familiares, os amigos e os convidados. É onde o aluno, o acadêmico, reforça o seu compromisso com a sua futura profissão, com o seu aprendizado e com a sociedade. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Voltamos para o segundo bloco do programa Sala de Opinião de hoje, entrevistando o professor Leonardo Ferro, que é professor, engenheiro agrônomo, atua no Idaron e deu um showzinho no último bloco falando um pouquinho sobre a defesa sanitária e principalmente a parte de entomologia. Bom, doutor, o senhor falou um pouquinho sobre a questão das pragas que podem adentrar no nosso estado, a partir dos produtos que vêm de outros estados para fornecer para a gente, mas aí eu pergunto, aqui no nosso estado nós temos alguma praga que está circulando, que afeta a nossa produção vegetal? Bom, hoje no nosso estado existem várias pragas que já são comumente conhecidas no nosso estado, né? Nós temos, por exemplo, hoje a cigarrinha das pastagens, né? Que ataca as nossas pastagens e faz diminuir a produção tanto de carne quanto de leite, né? Uhum. Então... Querendo ou não, a cadeia, né? Você falou de pastagem, aí diminui o crescimento da planta, que a vaca come, assim. E uma das coisas que os produtores têm feito aqui na nossa região, principalmente nos últimos anos, depois com a entrada da soja, é a reforma de pastagem, né? O produtor ele começou a entender que a área de pastagem dele é uma lavoura. Então ele tem que fazer os tratos culturais necessários
para manter essa planta mais resistente, porque se eu tenho uma planta mais resistente, eu tenho uma planta que ela vai ser mais resistente, né? Uma planta mais sadia, ela vai ser mais resistente também ao ataque de pragas e doenças. E nesse rodízio, vamos dizer assim, ele ainda consegue ter uma boa qualidade, uma produtividade, tranquilo. Sim, né? A partir do momento que o produtor ele parte do princípio de que ele tem que fazer uma análise de solo, né? Quando nós vamos ao médico, qual a primeira coisa que ele pede para a gente? Um exame, né? Então hoje os produtores eles começaram a entender de que é necessário se fazer uma análise de solo, conhecer a necessidade de nutrientes que meu solo precisa para produzir aquela forrageira, dando o exemplo aqui no caso da pastagem, certo? Fazer o trabalho de calagem para quebrar a acidez desse solo, certo? E aí sim a gente vai fazer o plantio da forrageira específica para aquela produção, se é de corte ou se é de leite, né? E aí assim a gente já sai na frente com as questões sanitárias, né? Porque vai vir uma pastagem muito mais forte, muito mais resistente e principalmente mais nutritiva. Bom, a gente sabe que são técnicas novas, né? Ainda mais que você falou. O pecuarista tem que entender que ele tem um vegetal e esse vegetal é a base para a alimentação do gado dele, ele ainda tem essa resistência. Como é que vocês da agronomia, também a parte da Idaron, também a parte dos técnicos agropecuários e etc., como é que vocês lidam com esse tipo de grandes latifundiários que a gente tem no nosso estado, com essa resistência a uma modernidade? Como é que funciona essa dinâmica? A primeira coisa que nós, profissionais do agro, temos que ter o respeito com o produtor, né? A gente nunca pode chegar numa propriedade e falar que está errado. Não. As pesquisas científicas, elas se iniciaram empiricamente, principalmente na nossa área das ciências agrárias, né? Então, tudo é muito empírico. Então, a gente tem que ter, primeiramente, para você quebrar, vamos dizer assim, esse gelo com o produtor, você tem que respeitar ele, certo? E aí, apresentando para ele técnicas, mas deixa eu fazer só num pedacinho aqui para você ver, só num hectarezinho aqui, só numa quartazinha aqui, para você ver a diferença de uma área para outra, desse manejo, a gente fazendo a correção do solo, certo? Então assim, a gente primeiro, é uma das coisas que mais fala em sala de aula, respeitem o produtor, respeitem o conhecimento técnico que ele já tem daquilo ali, por mais que às vezes possa não parecer técnico, né? Mas a gente tem que respeitar o produtor, porque é ele que está lá sofrendo de sol a sol, né? Então assim, a gente tem que também fazer um trabalho assim de relações humanas mesmo, né? A gente tem que saber conversar com o produtor rural. A gente falou aqui um pouquinho da pecuária, mas a gente sabe que tem muitas pessoas aqui no estado de Rondônia que fazem cultivo de hortifruti granjeiros aí, que para fornecer supermercado, fornecer feiras populares e até mesmo as pessoas, vamos dizer assim, de livre demanda, né? Como é que vocês atuam nessa parte desse controle sanitário desse tipo de produtores, geralmente de baixa escala, média escala ou agricultura de subsistência? Certo. Hoje o estado de Rondônia, ele tem um sistema que chama CIAFRO, né? É um sistema interno da agência Idaron, onde todos os receituários agronômicos que são emitidos nas lojas agropecuárias, em tempo real nós temos ele no nosso sistema. Então o que acontece? O produtor vai numa loja, ele adquire um produto fitossanitário, esse produto ele já está registrado para aquela cultura e para aquela praga específica, e aí automaticamente eu já sei que na propriedade do seu José, na linha fulana de tal, ele está utilizando esse produto. Então nós fazemos uma fiscalização reversa. O pessoal da Idaron visita essa propriedade, observa se tem aquele produto, né, aquela cultura lá, e faz as orientações necessárias para esse produtor, né? Nós estamos caminhando para outro momento agora, que é para fazer análise de resíduos também. Estamos na busca de adquirir um equipamento que faz essa análise de resíduo de defensivos agrícolas nas culturas, e quando essa análise ela é constatada, esse resíduo, além do permitido, o produtor é autuado. Então, a gente chegou da loja para o agricultor, mas você falou lá no primeiro bloco dessa questão da entrada do defensivo agrícola no estado de Rondônia. Essa compra desse defensivo agrícola até chegar à loja, vocês também fazem esse rastreio? Como é que funciona? Todo produto que ele é comercializado dentro do estado de Rondônia, fitossanitário, ele é rastreado pela agência Idaron. Então a indústria vendeu para o Leonardo de forma direta. Esse caminhão ele vai parar lá em Vilhena e ele vai entrar no sistema CIAFRO,
no estoque do Leonardo, produtor final, por exemplo. Assim como não atravessou por ninguém, não. Foi diretamente... Isso, da indústria para o Leonardo. Assim como da indústria para uma revenda agropecuária, ele é obrigado a parar lá. E nesse momento já é feito a entrada no estoque da loja. Sim. Aí no estoque da loja só tem as distribuições, vamos dizer assim, nas vendas de varejo. Isso. A gente sabe que durante anos anteriores a gente teve muita situação de intoxicação por defensivos agrícolas. Não sei se é uma realidade de Rondônia. Mas, e dentro desses protocolos que a gente viu, a necessidade da devolução de frascos para a revenda ou para a indústria. No estado de Rondônia, segue essa norma? Como é que funciona? Sim, sim. Hoje o estado de Rondônia é um dos estados que mais os produtores têm devolvido as suas embalagens vazias de agrotóxico, né? Tem que passar por um processo de lavagem, né? Processo que a gente fala tríplice lavagem. Por exemplo, numa embalagem de 1 litro, nós colocamos 250 ml de água, nós chacoalhamos durante 30 segundos, repetimos esse processo 3 vezes e colocamos na última bomba que formos pulverizar na nossa área. Por que a gente faz isso? Além, nós vamos estar limpando a embalagem e nós vamos estar utilizando até a última gota do produto. E o produto fitossanitário é um produto caro, né? Então existem vários locais aqui no estado de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos. O Idaron participa junto com essas associações das lojas, das revendas agropecuárias, nos eventos que eles fazem itinerantes de coleta dessas embalagens, né? Então a gente tem visto que o produtor de Rondônia ele tem essa consciência e a importância de se devolver a embalagem vazia, né? Eu sempre falo em algum evento, em alguma palestra que eu estou participando, que se todos os produtores devolverem as embalagens vazias de agrotóxicos com a tríplice lavagem, provavelmente a gente tem até uma diminuição no custo desse produto, porque a indústria consegue reaproveitar esse produto. A gente sabe que isso é uma medida que a gente tem hoje, mas no estado de Rondônia nós tivemos casos de intoxicação causada por defensivos agrícolas? Sim, infelizmente existem profissionais e profissionais, né? Por exemplo, nós estamos agora no boom dos drones, né? Os drones estão aí uma excelente tecnologia, um produto fantástico que ajuda principalmente pequenos e médios produtores a fazer o controle fitossanitário em áreas pequenas, certo? Mas um problema que a gente tem visto é muitos profissionais que têm usado essa tecnologia de forma errada, não observando a velocidade do vento, a altura de aplicação, a umidade relativa do ar. E isso tudo são informações de extrema importância para que a aplicação com o drone não aconteça esse problema de deriva, por exemplo, e cause uma intoxicação tanto nas pessoas que moram em volta dessa propriedade, quanto a cultura dessas pessoas também que possam estar em volta dessa propriedade. Eu sou vizinho a esse cara está fazendo a pulverização aqui e acaba que o defensivo agrícola dele pega na minha produção. Isso. Então o que acontece? Nós da agência Idaron recebemos algumas denúncias, né? Estamos indo a loco, estamos conseguindo identificar produtores com cruzamentos de informações do CIAF, igual eu falei, dos receituários agronômicos, né? Os profissionais que têm habilitação, que têm cadastro para pulverizar utilizando o drone, eles têm que fazer uma licença de voo, né, junto à ANAC. Então, assim, a gente está conseguindo fechar o cerco. E a gente vê também muitos profissionais que trabalham da forma correta, que estão também nos ajudando. Porque o cara trabalha certinho, ele quer manter aquilo ali. E é um custo muito alto. Então, se você é produtor, tem observado aí, infelizmente, muita gente oferecendo um serviço muito barato para aplicação de drone, você fique atento, porque muitas vezes esse profissional não tem registro, não tem nenhum tipo de treinamento para utilizar um equipamento caro, né, um equipamento extremamente caro, para ser utilizado de qualquer maneira. Então, produtor, fique atento. Se aparecer aplicação aí no valor muito barato, desconfie, viu? Bom, vamos aqui encerrar mais um bloco. No próximo bloco a gente entra na parte técnica de preparo de solo, a utilização, aproveitar um pouquinho dos conhecimentos e, obviamente, dessa ciência da agronomia. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial, agora no digital. No EAD da Finca, você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional.
Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Mais uma grande noite aqui no Anfiteatro do Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Fizemos nossa primeira cerimônia do capacete com os alunos do curso de arquitetura. Uma noite de muita alegria, felicidade, envolvendo os nossos acadêmicos, os familiares, os nossos colaboradores e os nossos alunos reafirmando o seu compromisso com a sua formação. Então que vem aí uma formação pensando muito no bem-estar, na sustentabilidade, nos grandes projetos, e que eles sejam muito felizes nessa escolha. Hoje é uma noite muito importante para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Uma noite que a gente celebra a cerimônia do capacete, um marco para os futuros arquitetos, para os familiares, os amigos e os convidados. É onde o aluno, o acadêmico, reforça o seu compromisso com a sua futura profissão, com o seu aprendizado e com a sociedade. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Meu nome é Manuel Moreira, sou membro da Loja Maçônica Verdade e fui designado coordenador deste evento, Ação Social Solidária, onde contamos com a colaboração de várias instituições da nossa capital. Estamos oferecendo um leque de serviços e atividades a esta comunidade, pelo que agradecemos a colaboração de todos. Muito obrigado. Hoje estamos aqui no Lar Fabiano de Cristo com atendimento médico. Estamos com as especialidades de ortopedia, pediatria e otorrinolaringologia. Para nós, estudantes de medicina da Finca, não há nada mais importante do que entregar um pouco do conhecimento que recebemos na faculdade para a população que mais precisa. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Voltamos para o terceiro bloco da programação de opinião de hoje, entrevistando Leonardo Ferro, que é funcionário do Idaron e também professor aqui do curso de agronomia da Finca. Professor, no último bloco a gente falou um pouquinho sobre a questão do papel do Idaron, essa questão da defesa sanitária, e a gente sabe que aí também tem essa parte de cultivo, né? Que o Idaron, de forma direta e indireta, acaba fiscalizando por questões sanitárias, mas a gente precisa ver a qualidade do produto, daquilo que se vem dessa terra. Hoje no estado de Rondônia a gente sabe que tem uma variedade de solos. A gente ainda tem essa divisão de quais cultivos são selecionados no estado? O nosso estado tem vários solos diferentes, igual você mesmo falou, né? O mais importante hoje, nós temos um solo que tem uma estrutura física muito boa, né? Então, quando a gente tem um solo que tem uma estrutura física muito boa, a gente consegue, fica mais fácil para a gente manejar a parte química do solo, né? Uhum. E isso foi um dos fatores que trouxe essa fronteira agrícola aqui para o nosso estado, né? Anteriormente só no Cone Sul, mas hoje a gente vê grandes lavouras de soja aqui em Porto Velho, região que era pouco agricultável anteriormente, né? Então, com esses conhecimentos dos profissionais que são formados aqui na nossa região, conhecendo a profundo o nosso solo, tem dado um grande alavanque na nossa produtividade aqui no nosso estado.
Tá, assim, dessa parte que você, ainda mais junto no Idaron, você vê alguma área de Rondônia que está se destacando no cultivo? Fora soja, porque soja a gente sabe que até no telhado dá soja, né? Mas alguma área assim que você fala, ó, essa aqui é a área que daqui a pouco a gente vai ver uma importância econômica interessante para o estado de Rondônia na produção. Olha, até dando enfoque numa aula que nós fizemos sábado passado, né? Eu achei bem interessante, é uma cultura que a gente conhecia pouco, né, aqui na nossa região, mas ela tem crescido bastante, é o cultivo da pitaia, né? Um fruto asiático que está sendo produzido aqui na nossa região. Alguns produtores com áreas grandes, né? Nós conhecemos um produtor que tinha mais ou menos ali seus 200 pés, mas assim, ele manejando sozinho, né? Então é muito serviço para uma pessoa só, né? Então tem um preço interessante no momento da entre-safra, então os produtores ficam atentos a essa entre-safra, né, quando há escassez do produto. A gente ficou sabendo de alguns produtores que estão fazendo até iluminação artificial para se produzir mais na entre-safra e terem preços maiores, né? Então está sendo muito tecnificada essa produção de pitaia, né? Além das culturas já estabelecidas como a produção de café, né? Nosso café é um dos melhores do país, um dos excelentes, né? Lá no Idaron a gente tem a oportunidade de tomar um café dos produtores lá de Cacoal, a gente tem contato com eles mandam aqui pra gente aqui em Porto Velho, então assim, a gente vê que é um café diferenciado, né? E o preço, infelizmente, está elevado agora, né? Devido à falta no globo, né? No país e no mundo. E infelizmente, esse aumento também está chegando no bolso do produtor. Quando você fala do café, a gente teve uma entrevista um tempo atrás que falou bastante sobre essa questão de o crescimento do café com a diminuição da área plantada. Isso mostra a ciência na plantação do café? Sim, com certeza, né? Hoje as nossas lavouras de café são extremamente tecnificadas, né? Hoje nós temos lavoura aí com fertirrigação, né? Com os fertilizantes dali que a cultura necessita, já no sistema de irrigação, manejadas de forma diferente, né? Para a gente ter mais plantas no menor espaço, né? Então atingir altas produtividades, né? Então, a cada dia que passa, a gente tem observado novas tecnologias, novas formas de se manejar e se podar essa cultura para atingir grandes produtividades. Leonardo, eu chego bem aqui, estamos num bate-papo, tomando nossa aguinha bonitinha, se eu falasse assim, Leonardo, eu tenho uma grana, eu quero investir na produção de alguma coisa, mas eu não tenho tanta terra para plantar soja. O que é que você sugeriria, né? Assim, olhando as características do nosso solo, as características de produção que o nosso solo tem, a nossa área também, que o estado de Rondônia tem o friozinho de Vilhena, o calor excessivo de Porto Velho, mas qual produção você falava assim, Dênio, acho que hoje com dinheiro X consegue plantar muito bem isso, vai ter uma rentabilidade a curto prazo, o que seria? Hoje eu acho que um dos fatores principais que o produtor tem que utilizar é da mão de obra. Ele tem que pensar muito na mão de obra dele. Então eu iria orientá-lo a fazer algum trabalho que ele utilizasse a mão de obra familiar, que ele conseguisse ali, ele, a esposa dele, os filhos dele, tocar aquela atividade. Por exemplo, por que o café no nosso estado ele tem essa qualidade toda? Porque são pequenas áreas e normalmente é pelo pequeno produtor rural que é a família que está ali. Então, é o amor do pai que está ali, é o amor da mãe, é o amor do filho, que passa para o filho. Então, tem aquele cuidado na hora de fazer o manejo, tem aquele cuidado na hora de fazer a colheita, aquele cuidado principalmente na hora de fazer a poda de uma planta dessa de café. Porque o produtor, ele tem aquela noção de falar assim, poxa, tem suor meu aqui. Então, eu orientaria uma cultura que ele e a família dele pudessem tocar. Por exemplo, a gente falou da pitaia agora há pouco, que tem um grande valor agregado, o próprio café, certo? Porque nós temos uma dificuldade muito grande, infelizmente, de mão de obra, né? Infelizmente, os nossos jovens, eles querem ir para a cidade, mas infelizmente não há muitos empregos na cidade, né? Não com rentabilidade, com estabilidade como no agro tem, né? Como no agro tem, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, por exemplo, os nossos acadêmicos aqui do curso de agronomia, meu pai tem uma área, eu quero continuar no negócio do meu pai e tal. Isso é muito bom porque a gente vê que há algumas pessoas ainda que têm esse ímpeto e essa vontade de ficar no campo. E tecnificar, obviamente. E tecnificar, obviamente, né? Se a pessoa está estudando, está fazendo uma graduação, ela tem que chegar lá no pai dele. É uma dificuldade que existe também, né? Porque
casa de ferreiro, Espeto de pau, né? Então, pois é, e quando esse espeto de pau chega lá e fala, pai, vamos fazer assim para evitar essa praga, como é que o filho consegue... Não é fácil, hein? Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Bom, professor, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de praga, você falou essa questão dos alunos, como é que eles aprendem. Dentro da aula de entomologia, né, que é uma das cadeiras que o senhor é responsável, como é que o senhor trabalha essa matéria, como é que os alunos veem essa matéria? Fala um pouquinho pra gente sobre essa disciplina. No primeiro momento da disciplina de entomologia agrícola, né, nós temos a entomologia geral, que é uma outra professora que oferece, e eu dou a parte da entomologia agrícola, que ela é mais aplicada. Então nós apresentamos ali as principais ordens de insetos pragas, né? Isso em sala de aula. Depois nós vamos para o laboratório de entomologia, que o laboratório de entomologia da finca é maravilhoso, assim. Tem uma coleção gigante. Uma coleção gigante. É fenomenal o laboratório de entomologia da finca, né? Temos aqui lupas, microscópio, toda a estrutura para a gente fazer a taxonomia de um inseto, né? Levamos os alunos para o laboratório, eles observam esses insetos no laboratório. Identificação, classificação, tudo ali. Partimos ali para a parte de como que os defensivos agrícolas agem no inseto, certo? Falamos sobre o MIP, que é o manejo integrado de pragas, porque não existe tão somente defensivo agrícola para controlar as pragas. Existem produtos biológicos, existem manejos culturais, existem sementes, plantas transgênicas, né? Existem uma gama de armas que nós temos para combater os insetos pragas. Depois que os alunos têm essa vivência, nós temos a nossa fazenda, né, experimental, a fazenda da finca, onde lá nós vamos aos experimentos que são implantados para a integração, que é o dia de campo nosso da agronomia. E esse semestre, por exemplo, nós estamos trabalhando com as forrageiras, né, com a pastagem, e também com o cultivo da pitaia. Uma turma está trabalhando com a pitaia. Então nós vamos lá na fazenda, identificamos essas pragas lá a campo. Caso há necessidade, a gente orienta como fazer o manejo, como fazer o monitoramento dessa praga, se há ou não a necessidade de se fazer o controle dessa praga, né? Então tudo isso é feito. E a gente sempre também quer levar os alunos na vida real, numa propriedade, né? Então a gente já temos uma propriedade agendada ainda esse semestre, antes da integração, para levar nossos alunos para conhecer uma produção leiteira aqui no nosso município, certo? E sábado passado a gente levou os nossos alunos de fisiologia vegetal para conhecer uma área de pitaia. Entendi. O senhor falou da entomologia agrícola e falou agora da fisiologia vegetal. Tem uma relação de como funciona a fisiologia junto com essa parte da entomologia? Bom, vamos dar o exemplo das cigarrinhas das pastagens, né? O que a cigarrinha das pastagens faz? Ela pega o seu aparelho bucal do tipo estilete, insere no sistema, nas raízes da planta, ali no colo das gramíneas, né, das forrageiras, e se alimenta da seiva da planta. E essa seiva é extremamente essencial para a planta, porque ali está sendo translocados os fotossimilados, né? Seiva bruta, seiva elaborada. Isso, Então está sendo translocado ali os fotossimilados da planta. A partir do momento que a cigarrinha se alimenta desses fotossimilados, que eram para a fisiologia do desenvolvimento dessa planta, além dela estar se alimentando desses fotossimilados, ela também pode transmitir vírus que atrapalham o desenvolvimento dessas plantas. Então isso atrapalha, vai levar a extinção da planta? Sim, pode levar a extinção da planta. Isso é um procedimento, caso que a gente tem essa questão, como você falou, da boquinha em forma de estilete, mas vamos dizer assim, dentro essa ação da entomologia, dos insetos junto às plantas, esse é um mecanismo geral? Não, existem, com relação ao aparelho bucal, o senhor falou, né? Não, assim, de como eles, tipo assim, todos os insetos vão lá e tiram substratos de sobrevivência da planta. Não, por exemplo, existem insetos, por exemplo, as lagartas, né, que se alimentam das folhas da planta, né? Não de um produto já elaborado como a cigarrinha faz. Bacana. A gente vai para um breve comercial, no quarto bloco a gente explora um pouquinho mais o conhecimento sobre essas pragas. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial agora no digital.
No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Mais uma grande noite aqui no Anfiteatro do Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Fizemos nossa primeira cerimônia do capacete com os alunos do curso de arquitetura. Uma noite de muita alegria, felicidade, envolvendo os nossos acadêmicos, os familiares, os nossos colaboradores e os nossos alunos reafirmando o seu compromisso com a sua formação. Então que venha aí uma formação pensando muito no bem-estar, na sustentabilidade, nos grandes projetos, e que eles sejam muito felizes nessa escolha. Hoje é uma noite muito importante para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Uma noite que a gente celebra a cerimônia do capacete, um marco para os futuros arquitetos, para os familiares, os amigos e os convidados. É onde o aluno, o acadêmico, reforça o seu compromisso com a sua futura profissão, com o seu aprendizado e com a sociedade. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Mais uma noite de realizações. E aqui, a segunda turma de Direito, hoje, acabou de se formar. E ficamos felizes de poder ter a oportunidade de participar de uma solenidade tão gratificante como essa. E, logicamente, ver a felicidade, não só dos formandos, mas também dos seus familiares. A todos, um sucesso absoluto é o que desejo a todos. É um momento tão marcante que eu tenho que aproveitar para que vocês possam realizar também um sonho, não só esse sonho do momento de formação dos meus convidadores, mas para agradecer essas pessoas daqui. Queria que vocês virassem para lá e aplaudissem essas famílias, E a eles eu tenho que agradecer. Eu gostaria também do mesmo jeito, que você se levantar, que você se levantar, aplaudir o seu pessoal. Muito obrigado, gente. Um abraço. Noite muito especial de colação de grau do curso de Direito aqui na Finca. E eu fico com o coração quentinho e feliz de ver os nossos novos formandos se colocando no mercado de trabalho. E muitos já aprovados na OAB. Desejo muito sucesso a todos os nossos acadêmicos e agora formados bacharéis em Direito, que sejam muito felizes e que sintam o prazer de poder exercer o direito. Sucesso, felicidades a todos vocês e obrigada pela confiança depositada aqui no Centro Universitário Paris Carvalho. Quero agradecer a Finca por esses 5 anos de apoio, esses 5 anos com os professores, a nossa coordenação e principalmente todos os professores que estiveram ao nosso lado. Saibam que essa é só um pingo de tudo que foi feito para a gente. Eu agradeço muito a Finca e a todo mundo. Estivemos aqui nessa noite calorosa com as duas turmas de Direito Finca, colando grau, numa noite memorável com os familiares, os amigos, os parentes, esposas, filhos, todos prestigiando os acadêmicos que acabaram de colar grau. Estamos entregando para a sociedade porto-velhense e para a sociedade brasileira mais bacharéis em Direitos, com capacidade profissional, com formação adequada e com certeza com a responsabilidade de perseguir a justiça, de perseguir o direito e de serem representantes dos seus clientes, dos seus assistidos, para que tenhamos melhores profissionais e um resultado sempre
positivo e sempre um retorno satisfatório para a sociedade brasileira. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O Agavet oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O Agavet funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. Agavet Finca, amor em cuidar. É extremamente emocionante e empolgante viver esse momento com nossos acadêmicos de medicina, seus familiares, com nossos professores e mostrando para eles a importância de ser médico, a importância da boa formação médica para o exercício realmente pleno da medicina e com orgulho, não só para os seus familiares, para a instituição e para todos nós que queremos uma medicina de qualidade. E aos nossos alunos da Faculdade Metropolitana, o que nós desejamos realmente é sucesso, só sucesso, e que possam exercer a medicina extremamente felizes, com capacidade, com qualidade e dar a honra que todos nós queremos do atendimento adequado à nossa população. Estamos num momento festivo aqui na Faculdade Metropolitana, onde os acadêmicos da 7ª turma do curso de Medicina recebeu nesta noite o jaleco, a simbologia do jaleco, da sua profissão de médico, onde eles estão buscando a formação e que daqui a 6 anos estarão formados com todo o conhecimento e toda a participação da nossa equipe de professores e toda a nossa equipe de trabalho. Eu desejo a eles todo sucesso pela bela profissão que escolheram. Um marco durante o curso, essa cerimônia, onde os nossos futuros médicos têm a oportunidade do seu familiar, ou do seu amigo, do seu esposo, da sua esposa, fazerem com que essa cerimônia seja marcada. Através do jaleco, temos a oportunidade de ter um simbolismo dos nossos verdadeiros heróis, que são os nossos médicos. Muito sucesso a todos vocês nessa jornada e espero daqui uns dias ter a oportunidade de estar fazendo a entrega de todos os diplomas aos nossos futuros médicos da Faculdade Metropolitana. A gente está profundamente emocionado, impactado pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, que começa aqui uma jornada diferente, mas o que ficou aqui é que, independente do excelente profissional que a gente quer que eles sejam, é que eles tenham amor e empatia ao próximo e cuidado com as pessoas. Muito obrigado, Metropolitana, muito obrigado a todos. Voltamos para mais um bloco entrevistando o professor Leonardo Ferro, que é funcionário do Intarom, atua na parte de defesa sanitária, vegetal e também é professor aqui do curso de agronomia do Centro Universitário Paris Carvalho, Finca, para trabalho disciplina de entomologia e fisiologia. No bloco anterior a gente viu essa relação entre a entomologia com a fisiologia e aí ele falou de um conceito bem interessante de que alguns tipos de inseto vão consumir já a seiva elaborada que a planta já utilizou para sua sobrevivência. Mas ele falou que não é só isso. Professor, quais são os outros mecanismos que a gente vê que os insetos utilizam para destruir uma planta? Então, muitos deles podem utilizar do seu aparelho bucal do tipo mastigador, né? Onde eles utilizam suas mandíbulas ali para degradar a planta, né? Degradar a folha. E aí, degradando a folha, eu não vou ter a fotossíntese, né? Devido à perca dos cloroplastos, né? E aí, a produção vem abaixo. Outro fator também que pode acontecer, alguns tipos de insetos que podem raspar as folhas, né? Não se alimentando da folha em si, da folha, né? Mas causando essa raspagem, né? Por exemplo, como o bicho mineiro, que é uma praga que ataca a cultura do café. Nós podemos ter um exemplo também da broca do café, que ataca já o fruto do café, o fruto do café, ele adentra o fruto do café, fazendo galerias ali no fruto, então perdendo a qualidade e o peso, né, daquele produto. Uma característica interessante desse inseto, da broca do café, do Hipotenemus rampei, que é o nome científico dele, é que as fêmeas é que voam. Então as fêmeas, elas que causam problema. Elas que causam problema, né? E tantas outras pragas, né? Existem
a diabrótica especiosa, conhecida como larva finete, ela ataca tanto a cana-de-açúcar quanto a cultura do milho, que ela constrói galerias no colmo da planta, né? Então, não vai estar se alimentando diretamente dos fotossimilados por ela produzido, mas vai estar se alimentando da estrutura ali do colmo dessa planta. Bom, a gente falou um pouquinho dessas plantas na área de cultivo de larga escala, né? Café, milho, cana, mas a gente sabe que muitas pessoas têm a sua horta dentro de casa, tem sua plantação dentro de casa, o seu jardim, né? A sua, como minha mãe fala, aquela mini floresta dentro de casa. A gente sabe que também está suscetível a pragas. Dentro do meio urbano, dentro desses jardins, é comum, professor, a gente ver pragas circulando, degradando, etc.? Normalmente a gente encontra ali um pulgão, alguma mariposa, né, que vai fazer uma postura de alguma lagarta, de algum ovo que vai ser eclodido em lagarta, né? E aí a gente orienta os produtores a utilizar os produtos naturais, né? Por exemplo, calda de fumo, né? Utilizada junto em consórcio com detergente, calda de pimenta, que são produtos que não são produtos químicos, né? Além de ter um custo bem menor, né? Normalmente com materiais que a gente tem em casa, e aí a gente consegue fazer o controle dessas pragas, vamos dizer assim, urbanas rurais, né? Ela vem de lá para cá, de lá para cá. Dentro desses tipos de praga, professor, que a gente está vendo essa interface rural, urbana, a gente sabe que é muito comum as pessoas, fui lá, peguei uma planta lá, não sei da onde, trouxe uma mudinha escondida dentro de um carro, chegou aqui. A gente tem relatos dessa questão de pragas que também vieram dessas coisinhas de trazer para dentro de casa, criar, e daqui a pouco a gente vê lastrando, como é que funciona? Não recentemente, né? A gente não teve nenhum caso assim, mas, por exemplo, acho que nós, né, compramos muita coisa da China, né, e tal. Teve um período que a gente estava recebendo umas sementes que vinham nas embalagens da China e a gente não sabia o que era. Então, lá na Idaron nós emitimos uma nota técnica para que, em hipótese alguma, se plantasse aquele produto, porque a gente não sabia o que era que estava vindo nessas sementes, né? Por exemplo, hoje nós fazemos um trabalho também de orientação aos produtores que adentram com maquinários agrícolas do Mato Grosso para dentro do estado de Rondônia, para que esse maquinário ele seja lavado. Porque existe uma planta lá, Amaranthus palmeri, que ela já foi identificada no estado do Mato Grosso, e ela é uma planta daninha muito difícil de se fazer o controle. E a Idaron já faz monitoramento dessa praga aqui no nosso estado, graças a Deus não tem, certo? E então são formas de controles sanitários que a gente tem utilizado para se fazer o combate das pragas. A máquina está vindo, vocês param o caminhão, vamos ver se esse negócio está limpo, está sujo, volta. Volta. Vai lavar, daqui a pouco tu volta aí de novo. E muitas vezes o produtor ele tem essa consciência da importância, porque ele não quer que, normalmente de um produtor para o outro, ou um serviço terceirizado, ninguém quer levar uma praga de um canto para o outro. Entendi. A gente está falando muito dessa barreira com o Acre, ou com Vilhena, né? Que é ali com Mato Grosso. Mas no Acre e também aqui no Amazonas, a gente tem todo esse controle? Sim, nós temos os três principais postos nossos, né? Que é Vilhena, Tucandeira e o 130, né? Ali no Amazonas, né? Vilhena sendo a entrada principal do estado. Então nós temos aqui o cuidado com a entrada de animais oriundos de área com status diferentes para a febre aftosa, e os defensivos agrícolas que adentram o nosso estado. Com relação ao Amazonas e o Acre, nós temos cuidado principalmente com o trânsito de produtos de cacau e de cupuaçu, que só podem entrar amêndoas classificadas do tipo 1, certo? Então tem que ter passado por esse processo de classificação, e para passar por esse processo de classificação, as amêndoas têm que ter passado por um processo de fermentação, certo? Devido à doença da moniliose horeri que está lá no estado, tanto do Amazonas quanto do Acre. E aqui no 130 também, para as questões da moniliose, esse controle, e também da peste suína clássica, que é uma doença que afeta os suínos. Entendi. E querendo ou não, na cadeia produtiva ele ainda está lá, ele vai consumir um insumo vegetal. É bem esclarecedor a gente ver essa relação dos insetos, de como isso influencia, como é que um simples inseto acaba com a confusão, né? A gente está vendo aí a crise da gripe aviária, né, que infelizmente foi identificado no Brasil, e a gente sabe que isso não é rotina para as aves, mas para as plantas
é assim que as pragas são circulantes. Professor, quando a gente fala de Rondônia, a gente sempre pensa a questão climática. A gente tem influência climática, por exemplo, para a rotatividade de algum tipo de praga, um inseto, ou a gente já tem bem definido o típico da Amazônia? Não. Principalmente ano passado nós tivemos um ataque muito severo das lagartas das pastagens, né? Era uma praga tranquila de se fazer o controle ali, aparecia uma vez ou outra nas pastagens, mas ano passado no Brasil inteiro teve um ataque muito severo de ataque de lagartas às pastagens, né? Então, a agência Daron lançou uma nota técnica orientando os produtores a, primeiro, identificar essa praga, saber qual praga que estava atacando a sua pastagem e fazer a utilização das técnicas do manejo integrado de pragas, né? Além de estar utilizando os defensivos agrícolas, utilizar produtos biológicos, né? Para que a gente possa minimizar a resistência dos insetos aos produtos químicos. Bacana. Bom, professor, gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje. Sabe que a gente está sempre de portas abertas. Se quiser trazer um pouquinho mais sobre entomologia agrícola, um pouquinho mais sobre o papel do Daron no estado de Rondônia, estamos aqui de portas abertas. Muito obrigado pela sua brilhante condução na nossa entrevista aqui, principalmente mostrar para o povo de Porto Velho tanto a função do Daron, mas também essa parte técnica que a gente quer tanto ouvir. Muito obrigado. Quero agradecer o espaço aí, para a gente estar falando um pouquinho sobre defesa agropecuária, né? Um assunto que eu sou suspeito para falar, que eu sou apaixonado, né? Tenho muito orgulho de trabalhar na agência Daron, tenho orgulho de trabalhar aqui na finca também como professor, uma atividade que é muito prazerosa para a gente, né? Essa relação, né? Campo, formar uma pessoa que já tem que pensar dessa forma. Muito legal. E a gente também está de portas abertas, a agência Daron, para o pessoal aqui da finca. Vocês, espectadores, quiserem ir lá conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, nós estamos à disposição. Muito obrigado, professor. Estamos sempre aqui. Para você que está em casa e quer interagir com a gente, vai lá no nosso Instagram, TV Porto Velho, interage com a gente lá no direct, fala, eu quero ver isso, quero ver aquilo, para a gente trazer informações de qualidade de pessoas que não têm fake news, sempre baseado em ciência e, obviamente, vivência. Encerro o programa de hoje convidando você para o nosso próximo episódio. Até lá! É extremamente emocionante e empolgante viver esse momento com nossos acadêmicos de medicina, seus familiares, com nossos professores e mostrando para eles a importância de ser médico, a importância da boa formação médica para o exercício realmente pleno da medicina e com orgulho, não só para os seus familiares, para a instituição e para todos nós que queremos uma medicina de qualidade. E aos nossos alunos da Faculdade Metropolitana, o que nós desejamos realmente é sucesso, só sucesso, e que possam exercer a medicina extremamente felizes, com capacidade, com qualidade e dar a honra que todos nós queremos do atendimento adequado à nossa população. Estamos num momento festivo aqui na Faculdade Metropolitana, onde os acadêmicos da 7ª turma do curso de Medicina recebeu nesta noite o jaleco, a simbologia do jaleco, da sua profissão de médico, onde eles estão buscando a formação e que daqui a 6 anos estarão formados com todo o conhecimento e toda a participação da nossa equipe de professores e toda a nossa equipe de trabalho. Eu desejo a eles todo sucesso pela bela profissão que escolheram. Um marco durante o curso, essa cerimônia, onde os nossos futuros médicos têm a oportunidade do seu familiar, ou do seu amigo, do seu esposo, da sua esposa, fazerem com que essa cerimônia seja marcada. Através do jaleco, temos a oportunidade de ter um simbolismo dos nossos verdadeiros heróis, que são os nossos médicos. Muito sucesso a todos vocês nessa jornada e espero daqui uns dias ter a oportunidade de estar fazendo a entrega de todos os diplomas aos nossos futuros médicos da Faculdade Metropolitana. A gente está profundamente emocionado, impactado pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, que começa aqui uma jornada diferente, mas o que ficou aqui é que, independente do excelente profissional que a gente quer que eles sejam, é que eles tenham amor e empatia ao próximo e cuidado com as pessoas. Muito obrigado, Metropolitana, muito obrigado a todos.